Gente, vamos colocar logo a nossa querida Clícia, amém? Porque aí nós temos mais tempo, né? Para ela abençoar a gente assim com mais tempo. Ai, gente, eu quero ficar olhando para baixo, eu quero ficar olhando os comentários. Amém? Clícia está sendo chamada agora, já já ela vai entrar. Deixa eu botar meu óculos aqui. Renato, esposa de Clícia, entrou. Seja bem-vindo, Renato. Entrou? Oi, tudo bom, Clícia? Ainda não estou vendo. Olá! Ah, agora eu estou vendo. Tudo bom, Clícia? Isaac, tudo bom? E você, Leila? Saudade de vocês. Ô, mulher, tão sucesso, que saudades que eu tenho de vocês aí, viu? Você tá bem? Deixa eu ajeitar aqui. Tô ótima, graças a Deus. Amém. As crianças, Renato ministrou pra Crianças gente. estão bem, as crianças estão sem aula, né? Como eu imagino que a maioria das crianças aí, Minhas mas estão tendo aula em casa estão bem. online. Oi? Ficou. Não tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? É Clícia? Não, tá Não tá. cortando. Opa, chegou. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Melhorou? Agora eu tô te ouvindo. Tá ouvindo, Clícia? É o sinal. Como é que tá carregando? O Wellington pede para as meninas colocar no modo avião. Voltou? Olha lá. Voltou. Olha lá. Tá me ouvindo, Clícia? Não, tem internet lá, né? Não, mas aqui voltou. Pode falar aqui. Ah, tá? Tá dando pra... Tá me ouvindo, Clícia? Tá cortando. Você tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Às vezes a sua voz some. Então, Não sei se é a internet aqui. Às vezes, se tiver alguma coisa conectada em casa, Clícia, é bom desconectar, deixar no modo avião, para não dividir a internet. E aí ela fica menos pesada. mas a gente tá ouvindo ela. Pode ser isso. Se não melhorar, eu tiro do Wi-Fi aqui, deixo no 4G. Você vai me sinalizando se tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Agora eu tô te ouvindo bem. Gente, vocês já conhecem a gente, vocês já ouviram a gente falando algumas vezes sobre Clícia, principalmente eu. Eu sempre ministro para vocês e eu cito algumas vezes sobre ela, sobre a importância dela na minha vida, no momento onde eu precisava de ajuda eu mesma para lidar com situações, e ela me aconselhou de forma graciosa, sempre com essa calma dela, né, essa paz que ela transmite para a gente. E eu tenho um testemunho bem rápido para dar, que talvez ela nem saiba disso, nunca comentei isso com ela, mas teve um período que teve uma reunião de pastores em Campina Grande, e naquela reunião, eu tinha passado por algumas reuniões e a gente estava com algumas questões em relação ao remo, alguns anos atrás isso, e eu estava bem assim, com o coração apertado, sem saber aquela angústia de saber o que era o certo, a decisão certa a tomar naquele momento. E eu conversava com ela, então a gente ainda estava meio naquela questão, né, orando, vamos ver o que a gente vai fazer, o que é o melhor, o que é o certo. E eu desci para conversar não para conversar sobre isso com Clícia. Acabou a reunião, uma das reuniões que a gente tem lá na reunião de pastores, e eu só fui dar um abraço nela. E ela olhou para mim e disse: "Você está bem, Leila?" Sempre com esse carinho dela, perguntou pelas crianças, perguntou pela igreja, e eu sempre dizendo: "Tá tudo bem." E aí ela perguntou pelo Rema. E quando ela perguntou pelo Rema, eu disse: "O Rema tá bem." Mas aí eu falei algumas, não contei, porque até foi muito rápido. E eu só falei algo bem rapidinho assim, e nós estávamos divididos por uma cadeira, não sei se ela lembra disso. E imediatamente ela puxou a cadeira, botou o dedinho assim para mim e disse: "Então eu tenho uma palavra de Deus para você." Nunca esqueci daquele dia. E ela ministrou para mim, e ela começou a dizer o quanto o povo de Resende precisava dessa força, dessa determinação de não olhar para as dificuldades, para as circunstâncias. E, queridos, ela foi resposta de Deus para mim naquela manhã. E eu compartilhei com o Wellington, eu lembro de o Wellington ter dito para mim assim: "Bom, se nós precisarmos de alguma resposta, chegou, vamos avançar." E durante todos esses anos,
Clícia, eu não sei se você sabe disso, não sabia disso, mas durante todos esses anos, quando eu recebi e que as coisas são difíceis, eu me lembro daquilo que você me disse. E o Rema daqui é uma bênção, glória a Deus. Apesar de não somos nem de longe uma turma grande, ou, né, mas nós oramos por isso. Mas mesmo no nosso tamanho, a gente consegue dar uma boa excelência, nós temos bons professores, nós temos um povo abençoado que pega junto, que faz acontecer, a equipe do Rema, e alunos poderosos. Então, eu queria deixar esse testemunho para vocês que estão me assistindo e para a própria Clícia, que eu acho que ela nem sabia disso. E Clícia, fique à vontade para ministrar o que está no seu coração agora para nós, tá bom? É. Amém. Amém, Leila. Vamos lá. Então, eu tenho algumas coisas no meu coração. Eu quero só que você me sinaliza, Leila, se ficar cortando, porque aí eu vou tentar ajustar aqui, tá bem? Tá jóia. A gente está ouvindo você perfeitamente agora. Então tá bom. Eu acho que você lá. tem que baixar o som, Clícia, porque está dando, Tem um retorno tá lá. dando um retorno. Acho que você tem que baixar o seu som. Melhorou? Agora sim, melhorou. Então vamos lá. Então, boa tarde para vocês, né? Graça e paz. Obrigada a todos vocês que estão aí conectados, né? É louvável, Pastor Wellington e Leila tá com esse coração de estar trazendo pessoas para ministrar, né, para as pessoas, porque olha, é um tempo em que nós devemos mesmo nos alimentar da palavra, estarmos cheios da palavra de Deus. Então, é um privilégio, né? Você que está aí ouvindo agora, eu queria que você tivesse essa convicção. É um privilégio tirar um tempo para ouvir a palavra, é um privilégio para nós, né, aqui no Brasil, como nós temos essa liberdade para ministrar, para falar, para declarar, né, para louvar a Deus. Que privilégio que nós temos, é uma grande honra, né, para nós sermos filhos e termos essa facilidade, né? Então é maravilhoso, quero agradecer a oportunidade, Leila, o convite. Leila é uma pessoa muito especial para mim também. Nós tivemos bons tempos aqui em Campina Grande. Leila é uma mulher muito trabalhadora. Ela agarra uma coisa para fazer e só para quando, né, quando termina. Ela tem um coração voltado para as mulheres, para ajudar mulheres. Então, isso é louvável e eu agradeço mesmo a oportunidade, o convite. Eu tenho algumas coisas no meu coração, Leila. Eu tenho estudado muito sobre família e eu tenho alguns pontos aqui sobre relacionamento, né? Eu vou tocar a respeito de família, mas eu quero falar um pouco sobre família, sobre relacionamento, que está dentro daquilo que o Senhor tem falado comigo. É claro assim que Deus, as pessoas, a gente aprende no Rema, né? Como que Deus fala conosco, né? Então, Deus, ele fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através de uma ministração, através de uma pessoa. E Deus fala conosco no nosso coração. Então, aquelas inclinações, um desejo que nós temos, uma voz suave. Talvez não é uma voz audível que você vai ouvir, porque quantas vezes a gente ouve os ministros falando, eu ouvi Deus, e a pessoa fala, poxa, queria ouvir Deus também, né? Então, assim, Deus fala com você, que Ele dá todo instante, né? E na medida em que nós conhecemos a palavra de Deus, a gente tem a chance, a grande oportunidade de sabermos filtrar aquilo que é Deus falando conosco, né? Que não é as circunstâncias, que não são pensamentos, que não são pensamentos próprios. Na medida em que eu conheço a palavra, eu consigo alinhar e filtrar. Bem, isso é Deus falando comigo e isso é maravilhoso. Que honra, que privilégio ter Deus comunicando coisas conosco, né? E nesse tempo que nós temos vivido tempo de quarentena, né? Então, é um tempo em que está tendo uma forte uma pandemia, né? Então,
existe muitas pessoas ficando doentes e existe principalmente um cuidado do governo para que as pessoas não fiquem doentes, porque o nosso governo hoje, você que tem lido e acompanhando os jornais, você tem visto, nosso governo hoje ele não tem uma condição de ter muitas pessoas internadas, nós não temos essa condição hoje no Brasil, tá? A saúde não estava preparada para um tipo de pandemia como essa. Então, esse cuidado das pessoas ficarem em casa é justamente por isso, né? Para que não tenha essa sobrecarga de pessoas enfermas, né? Então, só que essa situação, gente, acaba trazendo muitas consequências, né? Acaba trazendo um ambiente de muito medo, né? Pessoas têm medo dessa doença, talvez até por falta de conhecimento, pessoas com medo de morrer, pessoas com medo do futuro, medo na área financeira. Então, existe uma atmosfera de medo muito grande e isso, querido, é um perigo para a sua vida, para roubar a sua paz, para trazer pensamentos que vão concorrer com as verdades da palavra, que são diferentes daquele que a palavra fala a seu respeito. Então, que nós precisamos filtrar esse tipo de coisa. E também esse momento é um momento muito oportuno para a gente estar todo mundo junto, a família. Hoje, agora a gente não tem mais shopping, né? Não tem cinema, não tem clube, não tem academia aberta. Então, o jeito é o quê, gente? Ficar em casa e ficar com a família. E esse tempo, tem pessoas que conseguem aproveitar bem e outras pessoas não. Então, se você começar a ler um pouco sobre o contexto da família na quarentena, nós vamos ver o quê? Que existe um número maior de violência doméstica, né? Existe um número maior na China, né? Teve uma reportagem que eu li falando sobre o aumento do número do divórcio. E tudo isso ele vem somado à dificuldade das pessoas se relacionarem em família, à falta de hábito. Outro dia eu estava conversando com o Renato, né, que é o meu esposo, a gente comentando sobre a dificuldade que as pessoas têm hoje de se expressar no sentimento. Porque você já parou para pensar que quando você está conversando com alguém, no WhatsApp, por exemplo, então a pessoa falou uma coisa, você escreve lá, kkkk, você põe as carinhas rindo e você tá assim, ó. E você não mudou a expressão, você não riu por fora. Mas você escreveu kkk, com aquela carinha chorando de rir, mas você tá assim. Isso traz para nós essa questão da dificuldade das pessoas, né? Hoje elas têm facilidade de se expressar de forma escrita, na comunicação pela internet, né? WhatsApp, aí, pelas redes sociais. As pessoas ficam corajosas nas redes sociais, mas quando vão para o relacionamento na família, cadê essa coragem, pelo amor de Deus, né? Então, a coragem, as pessoas têm tido dificuldade de se expressar aquilo que elas pensam, de realmente rir, né? Então eu consigo, meu Deus, se eu tivesse um emoji aqui para expressar o meu sentimento, né? Mas pessoalmente, essa dificuldade de expressão causada pela evolução da tecnologia faz as pessoas também terem dificuldade de se relacionar. Então, quantas coisas a gente tem vivido hoje no mundo por causa da modernidade, do afastamento da família, as pessoas estão em casa, estão no telefone todo o tempo, são muitas distrações, muitos compromissos, muitas atividades, as crianças têm uma agenda cheia, né? Então a criança faz línguas, né? Faz inglês, a menina faz um balé, vai para cadeira, faz um judô, então eles sempre estão com uma agenda cheia e a gente tem menos tempo. E agora que a gente tem tempo? E aí, como é que vai ser? Como é que fica o nosso relacionamento agora nesse tempo que a gente tá junto? Então, eu tenho me despertado para essas coisas, né? E eu estava pensando naquilo que eu ia trazer para vocês e eu me lembrei, quando eu fui casar, nós fizemos 16 anos de casados, vamos fazer 17 anos.
Nós temos 2 filhos, o Pedro e a Amanda. O Pedro tem 9 e a Amanda tem 7 anos. E eu estava me lembrando, né, quando eu casei, a minha mãe me deu um conselho, né? Não sei nem se ela tá aí. Ela falou que eu mandei para ela o linkzinho para ela assistir, não sei nem se ela vai lembrar. Ela me deu um conselho bem interessante, aquela coisa de mãe para filha quando vai casar, né? Então a mãe chama para dar um conselho e a noiva fica, uau, né? Minha mãe vai dar um conselho sobre casamento, que coisa importante para eu guardar o resto da minha vida, eu não posso esquecer. E quando ela foi me dar o conselho, gente, o conselho dela foi o seguinte: minha filha, nunca levante a mão para o seu marido. Nunca, assim, ela falou no sentido de agressão, né? E eu fiquei pensando, Leila aí que me conhece, Leila, por favor, você me imagina aí, levantando a mão pro Renato, né? Eu sou uma pessoa super tranquila, eu sou calma, né? Assim, é uma característica minha. O Renato do mesmo jeito, Renato é tranquilo, calmo, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, que conselho estranho, né? Que conselho estranho, não levantar a mão para o meu marido. Mas eu guardei aquele, olha, quem é casado vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. Você que é solteiro, já guarda esse conselho, né? E quando a gente tinha mais ou menos, acho que 1 ano e meio de casado, mais ou menos, a gente teve uma discussão. E nessa discussão, eu fiquei pensando, a gente estava já se preparando para dormir, e eu estava arrumando a cama, e a gente estava sendo, né? A gente estava discordando a respeito de uma determinada... Eu nem lembro o que era. E aí, gente, o que eu pensei? Eu olhei aquele travesseiro que eu estava arrumando a cama, e eu pensei, vou mandar esse travesseiro no Renato. Eu pensei em pegar aquele travesseiro e jogar nele. A gente 1 ano e meio de casado. Interessante, né? Porque o que me veio? O conselho da minha mãe, né? Nunca levantar a mão para o seu marido. Olha como foi importante esse conselho. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não estou concordando, né, com isso, já sei. Eu tive uma ideia brilhante. Peguei meu travesseiro, eu não joguei no Renato, não. Peguei meu travesseiro, peguei uma coberta, coloquei debaixo do braço e fui sair do quarto. E o Renato olhou para mim e falou, para onde você vai? E eu, cheia de razão, que eu queria mostrar para ele que eu estava ganhando aquela discussão, né? E eu, cheia de razão, eu disse para ele, eu vou dormir no outro quarto. E ele falou para mim algo que, na verdade, casou com esse conselho da minha mãe, mas ele disse assim, pensa bem se você vai fazer isso, Clícia, porque isso pode ser a primeira vez de muitas. Olha que coisa importante, gente. Saber que quando a gente se relaciona, tem coisas que a gente pode pensar, será que realmente eu quero ter esse tipo de reação? Será que realmente o que eu quero fazer é isso? Porque quando a gente toma ousadia para ter alguns comportamentos, aquilo pode ser a primeira vez de muitas. E eu vou dizer, caso você que está assistindo aí tenha vivido algum tipo de relacionamento conturbado, pode ser no casamento, com o filho, com os pais, se já houve a primeira vez, é possível recuar. Se já houve a primeira vez, tem jeito de voltar atrás. Mas se não houve, nós precisamos pensar bem, porque existem vários tipos de agressão. Existe essa agressão física, mas existe uma agressão que é verbal, chantagem, pirraça, palavras que são ditas, e tudo isso é uma forma de agressão. Então, aquilo que não aconteceu, eu posso frear, tomar cuidado com aquilo, e aquilo nunca se repetir, e eu conseguir dominar. Então, eu nunca mais tive vontade de dormir no outro quarto. Nunca mais. Aquele comentário que ele fez salvou. Sabe aqueles filmes que a gente assiste que o pessoal tem aquela chance de voltar atrás e reviver? Gente, isso não acontece na vida real. Você só tem uma chance. Então, esse conselho é sempre melhor construir do que reformar.
Esse conselho é não construa algo que vá depois lá na frente ter uma necessidade de reconstruir ou de reformar. Então, dentro do casamento, a gente precisa tomar alguns tipos de cuidado dentro dos relacionamentos, né? Então, aprender um pouco mais a respeito do amor, a respeito sobre respeito, sobre companheirismo, tudo isso vai facilitar, entender o que a palavra fala a respeito dos relacionamentos, sobre casamento, quanta confusão tem por aí, né? As mulheres sem entender o que é submissão, os homens sem entender o que é ser cabeça do lar. Então, hoje nós temos uma inversão de papéis, hoje nós temos uma confusão tremenda, né? E eu pensando a respeito dessas coisas, eu me lembrei a respeito de Vasti. Eu não sei se você que está aí já leu essa história. A história de Vasti está no livro de Esther. Eu queria que você que está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Eu vou ler para você também, você pode anotar. Se você... É bem curtinha a história de Vasti. Vasti, ela foi uma rainha. E num tempo em que existe um rei, e esse rei, gente, ele devia ser muito inteligente, estrategista, porque ele estava ganhando várias batalhas seguidas, né? O rei Assuero. E esse rei, ele ganhou, ele estava ganhando tantos novos territórios, ele estava tão feliz com o que ele estava conquistando, que ele resolveu dar uma festa. E não foi uma festa qualquer, não. Ele fez uma festa por 6 meses, gente. E não era uma festa assim, copo descartável, talher descartável, não, era tudo de ouro, era chique mesmo, né? Então, ele fez essa festa por 6 meses para sua liderança, vamos falar assim, para os seus príncipes, os seus conselheiros, né? E ele depois abriu essa festa para o povo por 7 dias. Então, foi assim, uma festa que não se vê, né? Hoje em dia. Então, a Bíblia fala no capítulo 1 do livro de Esther, fala assim no versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Neumã, aí ele fala vários nomes aqui, os 7 eunucos que serviam na presença do rei, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Quantas mulheres não tem por aí, homens também, certo? Que reclamam assim, o meu marido não me elogia. Porque eu não lembro nem a última vez que ele recebeu um elogio. Agora, mulheres, vamos lá. Será que o seu marido te elogia da forma como você entende que é um elogio? Porque isso também acontece. Esse aí aqui, ele estava fazendo um elogio para a rainha Vasti. Ele achava ela tão linda, que ele queria que ela viesse toda produzida, com a coroa. Ele queria que ela viesse toda chique, para ele mostrar, né, a rainha para os seus príncipes, para o povo. Ele queria exibir a rainha. Ali, gente, ele estava fazendo um grande elogio. Quantos de nós temos percebido verdadeiramente os elogios que nós temos recebido nos nossos relacionamentos? A forma de atenção, a forma de carinho. E isso é algo que acontece de grave, vou dizer assim, nos relacionamentos, que é essa nossa dificuldade de perceber como o outro entende que é um elogio ou se vê como amado. Tem um livro muito bom que ele chama 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês aí já viram ou já leram. É maravilhoso. E ele fala que existem 5 formas das pessoas darem amores e dar amor e se sentir amadas. Então, esse livro ele ajuda muita gente no relacionamento. É uma boa indicação aí para você nesse tempo de quarentena, né? Então, o rei aqui, ele queria mostrar a rainha Vasti. Então, ele estava demonstrando o que para a rainha? Ele estava demonstrando que ele achava ela linda, que ele valorizava a rainha, que ele tinha orgulho de ser casado com ela. Então, aqui ele estava demonstrando várias coisas. E o que a rainha fez com toda essa declaração de amor aí que ela estava recebendo do rei?
Aí no versículo 12 nós lemos assim: porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Olha que coisa, a rainha, os eunucos foram buscar, então os servos do rei foram buscar a rainha, foram falar para ela: rainha, o rei quer te ver, quer te mostrar, né, aqui para todo o povo. E a rainha, ela estava ocupada, ela estava dando também a sua festa ali para as mulheres, né? Então ela estava ali envolvida com uma outra programação e ela não deu atenção àquilo que o rei estava dizendo. E olha, gente, com certeza ela não tinha noção da consequência dessa atitude que ela teve. Porque a consequência, a percepção do rei e dos seus conselheiros em relação à atitude da rainha Vasti, ela não foi só de assim, ela te negou, ela te rejeitou. Não, não foi só isso. E a consequência do que ela fez foi terrível, porque ela deixou de ser rainha. Agora, olha que interessante a percepção da liderança do rei, dos príncipes, dos conselheiros, em relação à atitude da rainha Vasti. A percepção deles foi o seguinte, no versículo 16. Então, Memucã, na presença do rei e dos príncipes, disse: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Quando é que essa rainha imaginou que aquilo que ela fez, que aquilo que ela disse, que a consequência disso ia ser justamente que várias mulheres iriam ser contaminadas com aquela atitude? Então, eu trago um ponto aqui muito importante, não só para as mulheres, para os homens também. O ponto é o seguinte: primeiro, no casamento, nos relacionamentos, até que ponto eu e você temos percebido o elogio, o carinho, a atenção e temos dado a resposta correta no nosso relacionamento quando aquilo é acionado? Porque a partir do momento que eu não entendo que aquilo é um elogio, que eu não entendo que aquilo é um carinho, é uma forma de atenção, é um pedido, eu posso ter facilidade em negar aquele pedido. A consequência daquilo que a rainha fez foi a separação, o divórcio, a falta de atenção, a falta de retribuição trouxe um conflito tão grande, não só no relacionamento da rainha, mas ela não imaginou que o pensamento dos homens ali, dos conselheiros, seriam: aquilo que ela fez vai trazer uma grande consequência, porque vai trazer influência para outras mulheres. Eu quero trazer para você que está assistindo essa live aqui, se você é cristão, se você tem estudado a palavra de Deus, se você tem se dedicado, você às vezes fez o Rema, está fazendo o Rema, que é uma escola bíblica maravilhosa. Querido, existe algo muito sério em relação a isso, que é o peso que você tem enquanto cristão de representar Deus nos seus relacionamentos. Existe uma necessidade de nós nos atentarmos que nós temos uma grande capacidade de influenciar outras pessoas. Tá ouvindo? Voltou. Que aqui tinha pausado, desculpa. Então, num tempo como esse, talvez de quarentena, talvez você fale: eu tô aqui e ninguém tá nem vendo. Agora, se você tem filho, se você tem os pais morando com você, se você tem vizinhos, a sua atitude influencia muito as escolhas das outras pessoas. Como isso é sério, gente, nos relacionamentos.
né? Nós não temos ideia do impacto do que aquilo que a gente está falando vai ter na vida da outra pessoa, né? Como a pessoa vai receber. Outras pessoas não vão ser influenciadas por isso. Então, eu vejo assim que esse momento de que a gente está muito junto, né? E não só muito junto no sentido que a gente não tem para onde ir, né? Só tem a família, mas que nós temos uma tendência a ter reações diferentes, porque a gente está vivendo um contexto de risco, de perigo para a humanidade, e isso pode ativar em algumas pessoas algum tipo de reação que elas não teriam normalmente. Então, dentro dos relacionamentos, na família, talvez você está trabalhando em casa, home office, né? E você tem que se relacionar com os colegas também, talvez você mora sozinho. Você precisa se atentar para a forma como você percebe as pessoas, para que você tenha um tipo de reação que você vá trazer uma influência positiva, uma influência de encorajamento, uma influência de paz, uma influência de alegria, de mudar o pensamento das pessoas, de trazer um novo contexto. E eu também fico pensando como é fácil as pessoas se magoarem num tempo como esse, porque uma coisa é você só ter 2 horas, 3 horas por dia para estar convivendo, né? E mesmo assim, cheio de tarefas. Outra coisa é a gente estar junto e aí a família entra num outro contexto. Que um precisa ajudar o outro, a gente precisa dividir as tarefas domésticas, a questão de cuidar dos filhos. Gente, a gente precisa, porque é muita pressão, principalmente para quem continua trabalhando em casa. Então, nós precisamos ter esse cuidado do compartilhar, do dividir, né? Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. E existe uma facilidade maior das pessoas terem discussões ou ficarem chateadas umas com as outras. E eu queria indicar um livro que é muito... Gente, esse livro é maravilhoso. Ele se chama Você Pode Superar Isso, do Rick Renner. Esse livro é fantástico. Esse livro, ele fala a respeito justamente de mágoas que nós podemos desenvolver pelas pessoas. Eu vou dizer, gente, às vezes a gente desenvolve uma mágoa em relação a alguém e a gente nem sabe. A gente não percebe. Só que a gente começa a evitar aquela pessoa, né? A gente começa a desconectar o sentimento em relação àquela pessoa, evita o convívio, evita o contato. E isso traz um mal muito grande para nós. Então, assim, eu ficar com raiva de alguém, eu não vou dar problema para aquela pessoa. O problema é todo para mim. E tem uma passagem que, olha, nós somos conhecidos no Verbo da Vida por ter uma palavra de fé, né? Nós cremos a respeito da palavra, cremos que a palavra é a verdade, que nós cremos que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E tem uma passagem muito forte sobre fé, que na verdade, se a gente não prestar atenção, eu queria que você abrisse também em Lucas no capítulo 17, no versículo 6. E esse livro do Rick Renner, ele fala a respeito dessa passagem de uma forma bem simples e muito poderosa. Essa passagem, ela fala a respeito de fé. E muitas pessoas ministram, né, essa passagem e agarram isso e confessam no sentido da fé. Então, aqui, Jesus, ele falando o seguinte, muitas vezes a gente só lê esse pedaço, né? Lucas 17, versículo 5, os apóstolos dizem, Senhor, aumenta-nos a fé, e Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a essa amoreira, arranca-te e lança-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, quantos de nós não temos agarrado essa verdade aqui e trabalhado ela só no aspecto da fé? Então, não, Jesus disse que se eu tiver uma fé como um grão de mostarda, aí você procura no Google, grão de mostarda, vê que o grão de mostarda é bem pequeno, você, se eu tiver uma fé pequena, eu sou capaz de dizer a uma árvore para ela se lançar e ela vai me obedecer. Então, nós temos agarrado isso como uma verdade de fé e realmente é uma verdade sobre fé, mas nós temos que entender o contexto que Jesus está trabalhando esse texto.
E Jesus, no versículo 3, então um pouquinho antes, quando ele fala sobre isso, ele fala o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Sabe o que é isso aqui? Você está de quarentena com alguém que te perturba muitas vezes por dia, e Jesus está falando assim, perdoa. E qual foi a resposta dos apóstolos em relação a isso, né? Não, meu Deus, perdoar tantas vezes assim por dia, não. Jesus, aumenta-nos a fé. O aumentar a fé era para o perdão. Eles estavam falando, se eu tenho que perdoar tantas vezes assim, só com fé mesmo, só pela fé. E é interessante, Rick Renner, ele trabalha esse texto falando do porquê que Jesus escolheu a amoreira. A amoreira, aqui, essa palavra amoreira, ela também fala, é uma árvore específica, né? Amora preta, mas também figueira. Então, algumas versões a gente lê figueira. E essa versão, essa palavra, a questão dessa árvore, que tipo de árvore é essa? Que tipo de árvore é essa figueira? Essa figueira que eles tinham aqui nesse tempo, nesse local que eles moravam. É uma árvore que tem raízes muito profundas, que ela dá em qualquer solo e que ela cresce rapidamente. Essas são as características dessa amoreira aqui. Então, é algo que nós precisamos entender, que Jesus está nos mostrando que nos relacionamentos, quando a pessoa ela vai errando com a gente, ela erra, o que acontece? Uma semente, ele compara com essa árvore, ela é lançada em nós, de uma árvore que talvez você olhe e você não tem noção do tamanho da raiz dessa árvore e que ela dá em qualquer solo, ou seja, pode ser um desentendimento com qualquer tipo de pessoa. Se eu guardar aquilo, se eu não perdoar, aquilo vai nascer uma árvore muito forte, uma árvore que tem raízes profundas, raízes fortes. Então, queridos, nos relacionamentos, nós precisamos entender que Jesus aqui, ele está falando o seguinte, olha, você pode ter uma fé pequena, ou seja, você pode ser nascido de novo recentemente, você não precisa saber a Bíblia de cor, você não precisa ter curso teológico para que você possa andar nessa verdade, perdoar. A sua fé pode ser pequena, mas se você entender que quando você crê nisso, que é possível e que isso é uma ordenança, o amor, o perdão, se eu entendo a respeito disso, qual é a atitude que eu vou tomar? Então, a minha fé pode ser pequena, mas a minha atitude vai ser, eu vou dizer a essa árvore, eu vou dizer a esse sentimento, eu vou dizer a essa árvore que enraizou em mim, aqueles pensamentos que tem trazido, meu Deus, eu não consigo nem olhar, aquilo que tem trazido constrangimento, que, gente, isso pode aflorar, aquecer muito nesse período de quarentena, nesse período em que as pessoas têm ficado com medo, que as pessoas têm ficado muito juntas, que têm tido muito desentendimento. Eu preciso entender, como cristão, que existe uma forma de eu conduzir os meus relacionamentos, e o que eu preciso entender? Eu preciso perdoar. E eu preciso perdoar como? Me posicionando. Como é que eu me posiciono? Jesus disse, arranca-te e lança-te no mar. Esse posicionamento, ele é determinante para que eu pare de ter aqueles pensamentos, para que eu pare de pensar a respeito dessas coisas, para que eu fique trazendo à minha memória as lembranças. Então, queridos, o que a gente precisa ter em mente? Como é que eu posso fazer para amar mais, para perdoar mais? Primeiro, eu preciso ler o que a palavra fala a respeito disso. Segundo, eu preciso confessar o que a palavra fala a respeito dessas coisas. E terceiro, eu preciso praticar. E eu pratico em fé. Como é que eu pratico? Como é que eu fico bem nos meus relacionamentos? Como é que eu faço isso? Em fé.
Em fé eu perdoo, em fé eu sirvo, em fé eu dou amor ao invés de cobrar amor. Em fé eu falo palavras de bênção, de amor, de misericórdia, ao invés de soltar os cachorros e ficar com raiva. Eu faço isso em fé. Essa atitude, gente, de colocar o nosso sentimento no lugar, de perdoar, nós fazemos isso em fé. A sua fé pode ser pequena e ela vai ser suficiente para que você faça isso. Amém? Para a gente fechar e tá quase encerrando, né? O nosso tempo já vai encerrar. Mas eu ainda não. Temos 10 minutos aí, né? Então vamos começar a encerrar, né? Tem uma história muito interessante que fala no livro do Tony Cook, Vida Após a Morte. Esse livro também é fantástico. Esse livro não é só, gente, para quem perdeu um ente querido, não. Esse livro é para quem teve perdas. Por exemplo, uma pessoa precisou fechar uma empresa, uma pessoa perdeu um emprego, ela desenvolve nela tem alguns tipos de sentimento que podem surgir, e Tony Cook ele fala sobre os processos do luto, porque quando a gente perde alguma coisa, não deixa de ser um luto. Então, ele fala sobre os processos. Esse livro do Tony Cook, meu Deus, é maravilhoso. Vida Após a Morte. Todos esses livros que eu tô falando, gente, eles são vendidos no site do Verbo Shop, né? verboshop.com. Eles estão entregando para todo o Brasil, com frete grátis acima de R$100. Isso não é propaganda para fazer, é para você se alimentar e ser fortalecido. Amém? Nesse lugar você vai achar, né? Na igreja, provavelmente, vocês também têm livros lá, né, Leila? Que vocês também têm para vender. Então, você tem muitos lugares aí para você conseguir. Aí, Tony Cook, ele fala uma história bem interessante. Ele conta de um menino que ele estava passando umas férias na casa da avó, se eu não me engano, ele e a irmã. E era tipo um sítio. E ele ele fala que ele ganhou uma arma do avô. Eu imagino que é tipo, eu acho que aí em Resende fala estilingue, né? Como é que fala aqui no Nordeste? Balinheira. Balinheira. Balinheira, né? Então, Paraibana ali tá dizendo que é balinheira. Então é isso, né? Então, era uma arma dessas, assim, eu não lembro se era tipo um estilingue ou se era, agora eu não lembro exatamente qual era a arma, né? Mas ele era uma criança. E ele ganhou aquilo e ele ficou treinando no quintal, gente, no sítio. E ele ficou treinando, ele treinava, ele não acertava muito ruim de tiro, muito ruim de mira. E ele ficou lá treinando, ele não acertava nada. Então ele mirou pro pato da avó e pum, atirou. Mas não é que ele acertou? Ele acertou o pato da avó e o pato da avó caiu duro e morreu na hora, né? Aí ele ficou desesperado, ele olhou para os lados, não tinha ninguém, ele estava sozinho. E ele pegou, escondeu esse pato, né, numa área lá, ele escondeu o pato e foi para casa, né, em silêncio. Criança, né, quando faz arte, né, foi para casa todo condenado, meu Deus, matei o pato da minha avó, matei o pato da minha avó. E ele chegou em casa e a irmã dele, mais velha, virou para ele e falou assim: eu vi tudo. Eu vi o que você fez. Que coisa horrível. Eu vou te falar, se você não fizer o que eu mandar, eu vou contar para a vovó. E o que ela fez? Fez ele de escravo, gente. Quando a avó falava assim para ela, vem me ajudar a lavar a louça, ela olhava para ele com aquela cara, né, e falava assim, ele que vai ajudar. Aí o avô falava assim, vamos sair para pescar, aí pro menino. Aí a menina falava, não, vô, ele vai ficar ajudando a avó, quem vai pescar sou eu. E ele ficou dias vivendo isso, gente. E tão interessante porque a avó, depois de uns dias, né, o menino não aguentou a pressão, porque a irmã estava pressionando muito, pressionando ele com as chantagens, ele estava muito condenado, muito culpado, e ele virou para a avó e falou assim, vó, eu preciso te contar uma coisa. Eu matei o seu pato. E ele confessou. E a avó, ele assim, passado. E a avó falou assim para ele, meu querido, eu vi quando você matou. Eu estava na janela, eu vi tudo. E eu também vi que a sua irmã viu.
E eu fiquei vendo como ela ficou te chantageando todo esse tempo. E eu fiquei pensando, até quando ele vai ficar escravo da irmã? E Tony Cook conta essa história para falar que muitas vezes, nós viramos escravos da culpa. E essa história ela traz para nós que nós podemos nos tornar escravos de alguns sentimentos. Ele tinha culpa e a irmã foi usada, né, para trazer mais condenação. Olha, querido, talvez você já vivenciou algumas coisas no seu passado. Talvez você já fez coisas. Talvez você fez coisa agora mesmo, essa semana, que você sabe que não foi legal, que você poderia ter feito melhor. Mas eu quero te falar, algo que nós não podemos é nos tornar escravos dos sentimentos, escravos da condenação, escravos da culpa. E também nós não podemos nos tornar escravos da falta de perdão. Amém. Entenda que esse livro, Você Pode Superar Isso, ele é fantástico, porque Rick Renner, o autor, ele explica como é que Satanás trabalha na nossa mente para que aquilo vire um peso muito grande, para que aquela árvore crie raízes profundas. Ele explica justamente sobre isso, e eu vou te dar como diz os meus filhos, um spoiler, né? Então eu vou te dar aí uma dica, né, do que ele fala, e ele fala sobre Satanás. Ele vai trabalhar na nossa mente, trazendo sugestões, trazendo pensamentos, trazendo imagens, lembranças, tudo isso para trazer condenação, para que essa falta de perdão se fortaleça, para que meus relacionamentos sejam destruídos. Querido, sabe como é que ele faz? Ele fala com a sua própria voz, ele fala coisas que têm muito sentido, ele fala coisas como se falasse, poxa, é isso. Só que nós precisamos, pela palavra de Deus, entender aquilo que Deus fala que Ele fez por nós através do sacrifício de Jesus, entender as promessas que nós temos em Cristo. Nós precisamos entender quem nós somos e o que nós podemos. E Jesus, ele fala em Lucas, se você tiver uma fé pequena, se a sua fé for pequena, querido, você pode, em fé, colocar os sentimentos no lugar. Em fé, você pode melhorar os seus relacionamentos. Em fé, você pode perdoar. Em fé, você pode se esforçar para ter um casamento melhor, para se relacionar melhor com seus pais, com seus irmãos. Querido, nós precisamos melhorar esse ambiente da nossa casa, trabalhar como uma família. E família é cooperação, ajudar uns aos outros. Né? Entender que se aquele momento a pessoa não está muito legal, está tendo uma reação explosiva, entender aquilo e me guardar a minha boca, guardar palavras que eu poderia falar. Para que eu vou lançar esse tipo de palavras? Eu preciso, em fé, colocar o meu sentimento no lugar, em fé, colocar a minha carne no lugar e desenvolver pelas pessoas um amor verdadeiro. Existem livros maravilhosos que falam sobre o amor, gente. Tem um livro, eu tenho indicado muito, O Teste do Amor, do Rick Renner. O Amor Nunca Falha, do Kenneth Reagan. Que fininho, gente, maravilhoso, para a gente entender o que é o amor, que tipo de amor eu preciso e posso desenvolver na vida das pessoas. Né? Então, eu preciso entender o amor que eu desenvolvo nos meus relacionamentos. É o amor do tipo de Deus. É um amor que não cobra, é um amor que não é egoísta. Então, queridos, vamos desenvolver isso. E vamos desenvolver isso em fé. Então, eu quero aí que você aí no seu lugar, né, na sua casa, com o seu celular na mão, eu quero que você diga aí, eu posso, em fé, eu posso, em fé, melhorar os meus relacionamentos. Diga assim, eu posso, em fé, perdoar. Amém. Diga, eu posso, em fé, não ser escravo da culpa. Amém. Não seja escravo dos seus sentimentos, não seja escravo da culpa. Querido, aí onde você está, abra o seu coração para essas verdades. Medite na palavra de Deus, né? Abre o seu coração para você viver uma nova vida. Se você está ouvindo essa live, esse vídeo, e você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não tem convicção se você tem
se você é salvo, se Deus habita no seu coração, você precisa hoje fazer uma oração muito simples. E você vai dizer: Senhor, eu quero uma nova vida. Deus, eu creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por mim. Você faz essa confissão: eu creio que Jesus é o meu Salvador. E eu vou te dizer, instantaneamente, algo vai acontecer dentro de você e você vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade de ter uma vida melhor. E a palavra de Deus, quando você abrir a sua Bíblia, tudo vai fazer sentido e as coisas vão fazer vida dentro de você. Você pode, querido, em fé, mudar o seu casamento, mudar os seus relacionamentos. É isso que Deus tem para você. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Indo pra lá. Você ora por nós, Clícia? Com certeza. Amém. Com certeza, eu oro sim. Eu quero você aí, eu vou orar por você que está assistindo, vou orar também pela Leila, pela família dela, né? E a oração do justo, queridos, ela pode muito seus efeitos, ela não tem distância, né? E isso é uma coisa maravilhosa que Deus fez por nós, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que está conectado a esse vídeo. Senhor, obrigada, Pai, pela Leila, pelo pastor Leto, Senhor, por toda a sua família. Obrigada, Pai, por essa igreja maravilhosa que tem trazido luz para essa cidade. Senhor, eu oro, Senhor, para que eles tenham sabedoria para se conduzir em todas as áreas da sua vida, nos relacionamentos. Que eles tenham sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para saber o que dizer, o que não dizer, a hora certa de se calar. Pai, que eles tenham discernimento no coração em relação à sua voz, que eles tenham discernimento no coração em relação àquilo que é o correto a ser feito. Que eles tenham discernimento sobre os pensamentos que são deles e aqueles que não são teus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e declaro sabedoria sendo aumentada. Eu oro pelo corpo dos meus irmãos sendo fortalecidos. Eu oro para que os meus irmãos, Senhor, tenham a sua imunidade aumentada, Senhor, que eles tenham o seu corpo fortalecido. Eu oro pela saúde das famílias, de todos que estão aqui assistindo, pelos irmãos da igreja de Resende, e declaro sobre eles saúde divina, bonança. Eu declaro, Pai, um tempo de favor, um tempo de multiplicação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por ter aceitado, por essa palavra tão poderosa, viu? Nós recebemos bastante. E que você continue avançando assim, dessa forma que você traz a palavra com a paz. Nossa, muito obrigada, viu? Nós amamos muito você, eu amo muito você e sou muito grata a você, viu?